santo e abençoado dia, empreendedor, empresário, você que é comerciante, lojista, você que é profissional em qualquer área, você que é trabalhador, você que é trabalhadora. Hoje estamos mais uma vez aqui nos unimos nesta manhã de sábado, dia 31 de janeiro, último dia da semana, último dia do mês. Acabou esse primeiro mês do ano de 2026 e nós temos motivos para agradecer a Deus por estarmos aqui. Em Cristo somos mais que vencedores. Atingimos a vitória de estarmos vivos e como Nossa Senhora, sábado é o dia dedicado a Nossa Senhora, né? E como Nossa Senhora, que nós possamos dizer: a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador. Você que nos acompanhou durante toda essa semana, muito obrigado. E a gente continua na oração, na intercessão, rezando pelos teus negócios, pelos teus trabalhos, o teu empreendimento, as tuas empresas, os teus projetos, sempre colocando tudo na presença de Deus. E nesse último dia do mês e último dia da semana, nós louvamos pelas graças que foram alcançadas, pelos projetos que foram começados, pelos projetos que foram finalizados, pelos projetos que estão em andamento e por todas as graças e bênçãos que Deus derramou sobre nós, que Deus derramou sobre os nossos negócios, que Deus derramou sobre os nossos trabalhos. Muito obrigado, Senhor, pela tua presença em nossas vidas. E com o coração agradecido, peçamos o Espírito Santo de Deus que venha nos iluminar e já em seguida já rezamos também o texto do empreendedor. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações, por Cristo Senhor nosso. Amém. Professemos juntos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Rezemos um Pai Nosso e 3 Ave Marias em honra à Santíssima Trindade. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em honra a Deus Pai, o nosso Criador. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em honra a Jesus, o nosso Salvador. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em honra ao Espírito Santo, nosso defensor e consolador. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus,
rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu vou vencer todos os obstáculos da minha vida, porque Deus é força e poder. Dai-me alegria de viver e forças para vencer. No primeiro mistério, nós vamos rezar pedindo a Nossa Senhora que interceda junto a Jesus por todas as virtudes necessárias para que possamos empreender com Jesus no centro do nosso negócio. Essa graça. Com as virtudes cristãs, que Jesus esteja no centro do teu negócio. Senhor Jesus, ensinai-nos a praticar os vossos mandamentos, de modo que os nossos empreendimentos sejam realizados segundo a vossa vontade. Chamados a completar a obra da criação, reconhecemos que os nossos trabalhos são vossos. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu vou vencer todos os obstáculos da minha vida, porque Deus é força e poder. Dai-me alegria de viver e forças para vencer. No segundo mistério, nós vamos rezar pedindo pela vida dos nossos clientes e os nossos fornecedores. Que o Senhor visite a cada um deles, derramando todas as bênçãos necessárias para este dia de hoje. Senhor Jesus, ensinai-nos a praticar os vossos mandamentos, de modo que os nossos empreendimentos sejam realizados segundo a vossa vontade. Chamados a completar a obra da criação, reconhecemos que os nossos trabalhos são vossos. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu vou vencer todos os obstáculos da minha vida, porque Deus é força e poder. Dai-me a alegria de viver e forças para vencer. No terceiro mistério, nós vamos rezar pedindo a graça para vencer as forças contrárias que nos impedem de fazer a vontade de Deus todos os dias. Senhor Jesus, ensinai-nos a praticar os vossos mandamentos, de modo que os nossos empreendimentos sejam realizados segundo a vossa vontade. Chamados a completar a obra da criação, reconhecemos que os nossos trabalhos são vossos. Jesus,
tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu vou vencer todos os obstáculos da minha vida, porque Deus é força e poder. Dá-me a alegria de viver e forças para vencer. No quarto mistério, nós vamos rezar, peça agora pela sua vida financeira e a vida financeira do seu negócio. Clame a sabedoria e a graça para planejar o futuro do seu negócio com metas claras e bem definidas. Senhor Jesus, ensinai-nos a praticar os vossos mandamentos, de modo que os nossos empreendimentos sejam realizados segundo a vossa vontade. Chamados a completar a obra da criação, reconhecemos que os nossos trabalhos são vossos. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu vou vencer todos os obstáculos da minha vida, porque Deus é força e poder. Dá-me a alegria de viver e forças para vencer. Quinto mistério, o mistério da gratidão. Nós vamos rezar agradecendo ao Senhor pela providência e as bênçãos derramadas em nossos negócios durante toda essa semana, durante todo esse mês. Sejamos gratos e louvemos a Deus, porque no meio dos louvores, Deus habita. Senhor Jesus, ensinai-nos a praticar os vossos mandamentos, de modo que os nossos empreendimentos sejam realizados segundo a vossa vontade. Chamados a completar a obra da criação, reconhecemos que os nossos trabalhos são vossos. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio.
faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu vou vencer todos os obstáculos da minha vida, porque Deus é força e poder. Dai-me a alegria de viver e forças para vencer. Vamos agora rezar a oração final, a oração do empreendedor. Senhor Jesus, pelo poder do teu preciosíssimo sangue e pela poderosa intercessão da Virgem Maria, tira de nossa vida, de nossa casa, da nossa missão, da nossa profissão, do nosso trabalho, do nosso negócio, do nosso empreendimento, da nossa empresa, tudo aquilo que é treva e desconhecemos. Ilumina nossa mente com sabedoria e equilíbrio. Dai-nos a visão para que possamos ir além com passos firmes e confiantes em Ti. E que a Tua luz, Senhor, possa iluminar todo esse ambiente. Cada pessoa que entra, cada pessoa que sai. Liberta-nos de todos os males do comodismo, da preguiça e da soberba, para que, iluminados por Tua luz, possamos alcançar uma vida próspera e feliz, debaixo da Tua proteção, para a maior honra e glória do Teu santo nome. Amém. Deus seja sempre louvado e o demônio acorrentado. Hoje, sábado, dia do desfrute, você que está aí na lida, trabalhando firme e forte, não esqueça também de desfrutar do teu trabalho neste dia de hoje. Este é o dia que o Senhor abençoa para o desfrute. Então, você deixa seu like, deixa teus comentários e compartilha o texto do empreendedor para que outros empreendedores também possam vivenciar esta graça. Quero agradecer a você que tem mantido essa fidelidade, rezando todos os dias. Deus não vai desamparar. Os teus negócios vão prosperar em nome de Jesus. E se você acredita, você toma posse, diga, eu tomo posse. Amém. Então tenham todos um ótimo final de semana. Que Deus derrame a graça da bênção, da proteção, da prosperidade em nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estamos juntos na batalha até o céu, porque 2026 é o tempo do avanço. Vamos avançar. Não retrocedemos, nós avançamos pelo poder do nome de Jesus.